A paz do Senhor, tudo bom? Que Deus abençoe tua vida hoje e sempre. Tô com o porta-celular meio complicadinho, mas deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui. Se não ficar muito bom, aí vocês me perdoem, tá bom? Passei aqui só para deixar um versículo, alguns, que se encontra em João, capítulo 1, ao qual o Senhor falou muito no meu coração e eu creio que vai falar com você também, amém? Que é João 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu santo nome. Essa palavra é gloriosa, por quê? Porque João, ele foi chamado por Deus para preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer que no princípio era o verbo é o que? A palavra. Ele fala de Jesus. E quando ele fala de Jesus Cristo, ele começa a testificar daquilo que iria ser feito. Só que você já parou para prestar atenção que João, durante os anos que ele teve, que ele morou no deserto, ele falou sobre Jesus. Ele falou sobre o Verbo encarnado. Ele falou sobre a luz do mundo. Ele falou sobre que ele era antes e que ele haveria de ser, que ele sempre existiu. E de repente, eu quero compartilhar esse pensamento que veio com você. João está ali e vem Jesus. E o Espírito Santo testifica que Jesus é o Filho de Deus. E o coração dele se alegra. Por quê? Porque ele percebe que diante dele está aquilo que ele pregou a sua vida toda. Ele nasceu para aquilo, para preparar o caminho do nosso Senhor. Então, quando ele se refere ao Senhor, ele se refere de uma forma muito linda. Ele está dizendo que ele não era a luz. A Bíblia diz aqui que vai dizer que ele não era a luz, mas testificava da luz. Quando ele vê Jesus, ele compreende que aquilo que ele foi chamado para fazer se cumpriu. Porque João tinha um propósito, preparar o caminho. Quando Jesus vem, João entende que o propósito dele ali se encerrou. E aqui vai dizer que o Senhor Jesus veio para os seus, porém os seus não receberam. Mas todos quanto recebesse, olha isso, todos quanto recebessem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu a Jesus Cristo, você não é um qualquer, você é o Filho de Deus. Você foi escolhido por quê? Porque aos que nele crê, não é só levantar a mão e dizer que reconhece ao Senhor. Você tem que crer para ser também filho de Deus. Eu quero perguntar para você aqui hoje, que entende que a luz do mundo, Jesus Cristo, veio te chamar, que você tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Você está fazendo aquilo que João fez? Porque ele agiu pelos olhos da fé. O Espírito Santo falou-lhe ao seu coração. Ele foi gerado para preparar o caminho do Senhor. Nós fomos feitos para preparar o caminho do Senhor. E eu vou dizer o porquê. João testificou da luz que salvaria o mundo. Nós testificamos da luz que virá para nos tirar do mundo. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar,
ele virá nos buscar. Ele virá nos arrancar desse lugar e nos levar para um reino de glória. E eu quero te perguntar, você está preparado? Você está fazendo aquilo que João fez, de testificar do nome do Filho de Deus? Porque João dizia, eis que vem um, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eis que vem um, que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque ele batizava com água e todos o seguiam. Ele tinha discípulos. As pessoas iam até ele para poder serem batizadas. As pessoas iam até ele para ser curada, para se arrepender, porque ele pregava o arrependimento. E nós, como João, pregamos o arrependimento. Só que o arrependimento que João pregava é para um conhecimento do Filho de Deus, um conhecimento genuíno de arrependimento, de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Hoje nós pregamos um arrependimento dos pecados para a salvação, porque muitos conhecem o batismo, muitos conhecem de ouvir falar o nome de Jesus. Antigamente não, ninguém sabia quem Jesus era, quem falava sobre a luz. Nem o nome de Jesus era pronunciado, simplesmente ele era denominado como a luz, como a salvação do mundo, mas ele vem como um ser humano e ele tem o nome de Jesus Cristo, e ali o seu nome começa a ser pregado. Hoje estamos vivendo um tempo que todos conhecem e sabem dizer quem é Jesus. Alguns países não vai saber, mas a maioria vai saber dizer que Jesus é o Filho de Deus. Uns vão dizer que ele é profeta, uns vão dizer que ele é só mais um homem, mas nós que sabemos que ele é o Filho de Deus, que foi enviado para nos livrar. Então, João pregou a pregação do arrependimento para poder ser salvos através do batismo, o arrependimento dos pecados. E hoje eu ministro uma palavra de arrependimento para a salvação, porque Jesus está mais próximo do que nunca. Se tem uma coisa que não tem como deixar de acontecer, é Jesus voltar. E eu quero dizer para você, fique firme, para que quando a trombeta soar, você não use desculpa, mas você use a certeza. Ouvi subir, tocou, fui levado. Porque não podemos tampar o sol com a peneira. Eu quero deixar só para encerrar aqui, essa palavra saiu de manhã aqui hoje. Isaías capítulo 30, que diz assim no versículo 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Não tem desculpa. Pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. Ah, mas você não tem pecados? Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Mas nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que resistir ao inimigo, nós temos que vencer, romper, não podemos perder a nossa fé. E eu vou dizer uma coisa para você: se a sua fé está indo e vindo, está oscilando, sinal que você não tem. Mas busque no Senhor a fé genuína, o amor genuíno, a sinceridade do compromisso real com Cristo. Porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, não tem tempo de pedir perdão, não vai ter tempo de arrependimento. Você vai ter que lutar pela sua própria vida. Se hoje você não está com dificuldade de lutar contra o que há de acontecer, sendo que o Espírito Santo está conosco, sendo que se a gente pede socorro, Deus envia anjos para nos guardar. Agora você imagina, sem o Espírito Santo, sem o Consolador. Eu quero dizer para você, ajoelhe-se diante do Altíssimo, peça perdão dos seus pecados, peça ajuda, para que Ele venha te ajudar, te levantar, te ensinar, te fazer entender essa palavra de verdade. Não como um livro que a gente lê, não como palavra de homens que muitos pensam, mas como a palavra e a boca de Deus dizendo para você. É pregado hoje o arrependimento para a salvação. João pregou o arrependimento para que eles pudessem conhecer Jesus Cristo como a porta. Aí Jesus veio, ele batizou Jesus Cristo para que se cumprisse a palavra. Jesus começou a ministrar e ensinou para os seus discípulos que ele era a porta. Jesus andou pregando para onde ele foi, para dizer que quem vê ele vê o Pai.
para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele morre, Ele ressuscita e nos dá o direito à salvação. Hoje eu prego a palavra do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João falou a mesma coisa, mas ele falava de Jesus dando oportunidade de salvação ao ser humano. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Mas entenda, a porta da graça não significa que você pode fazer o que você quiser. A porta da graça é que ainda dá tempo de você se arrepender. Quando a porta da graça se fechar e Jesus vier buscar a sua igreja, acabou. Eu quero dizer, aproveite o tempo da graça e arrependa-se dos seus pecados. E busque no Senhor uma salvação. Busque entender, porque se você entender a palavra de verdade, vai ser mais fácil para você lutar. Vai ser mais fácil, você não vai depender de homens, de pastores, de missionários. Você vai ter um contato real com o Espírito Santo. Não tem a ver com... o pastor sabe mais, o irmão sabe mais, a irmã é mais de Deus, o irmão é mais de Deus. Não, porque o Senhor, Ele quer um relacionamento com você de verdade, para que quando Ele chamar, você ouça a sua voz. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitos sacrificando, achando que pode desobedecer, pedir perdão, mas e quando o tempo da graça fechar? Chega uma hora que o perdão que você pede, ele não faz sentido. E você não recebe o perdão de Deus, porque um pedido de perdão sem arrependimento não é um pedido de perdão genuíno. Eu quero dizer para você, volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. Que o Senhor Jesus te abençoe.